Em Anfíbia, um projeto de anos foi realizado. Imagine uma máquina que possui a mente, o conhecimento das maiores mentes da história. Certamente, isso seria extremamente útil se isso fosse uma realidade. Mas no caso de Anfíbia, esta máquina se tornou algo sombrio, já que certamente as maiores mentes têm os seus lados sombrios. Ainda mais por grandes reis do passado, que sempre buscavam poder absoluto e dominar tudo em que olhar. E isso fez a imagem do Núcleo, o vilão principal de Anfíbia. Inteligência, sem dúvidas, é o maior poder que um ser pode ter. E isso era o mesmo pensamento que o Núcleo tinha. Núcleo, como eu havia dito, é uma máquina que dentro de si havia as mentes mais importantes da história de Anfíbia, a dimensão e terra que se passa nossa história. Como o Núcleo foi criado por essas mentes de antigos governadores e mentes brilhantes, o seu verdadeiro propósito era guiar um novo conquistador a conquistar e fazer o novo rei permanecer na ideia de um legado imenso de conquistar diversos mundos, de até mesmo outras dimensões. Um guiador para a conquista absoluta. Essa tecnologia se corrompeu por conter essa mente corrompida dos reis de sempre querer mais, expansão, dominação e poder. Tudo que vale a pena de verdade. Nesse último reinado, com o seu rei existente de Anfíbia, o Núcleo procurava um hospedeiro para entrar em ação fisicamente para ajudar e dar iniciativa ao plano central dos antigos reis, de dominar toda Anfíbia e dominar outras dimensões. A próxima mesmo seria a própria Terra. Mas sobre o seu hospedeiro, Núcleo decidiu que o seu hospedeiro seria uma menina humana chamada Marcy, que era perfeito para o Núcleo devido à sua grande inteligência, mesmo sendo apenas uma criança. E a junção desses formou a Darcy, usando o seu corpo para realizar seus planos. Mas, pois é, o destino do Núcleo foi igual a de qualquer vilão padrão. Ele foi derrotado e a Marcy foi finalmente libertada. Mas o ápice disso tudo foi quando, após todo esse plano de dominação dar errado, o Núcleo, em uma tentativa de um sociopata, dominou a Lua. Sim, literalmente a Lua. Acontece que antigamente a Lua era um local de projetos secundários do Núcleo. E por ali ele fez um mecanismo do qual ele poderia controlar. E foi exatamente isso que ele fez. Ele começou a aproximar a Lua para colidir com a própria Terra e mandar tudo para a morte. Simplesmente porque o impediram de concluir o seu maior objetivo de existência. Mas por fim, as protagonistas destroem a Lua junto com ele e tudo termina bem no final. Afinal de contas, isso é um desenho infantil. E por aí também vem uma questão. O Núcleo simplesmente nunca seria derrotado. Foi puramente por roteiro. Porque sabemos que quando ele estava lutando contra a Sasha e aquele sapo, ele não seria derrotado simplesmente porque se distraiu. A mente do Núcleo, sua inteligência e fatores elevados o transformaria numa máquina insuperável, constando com milhares de mentes, sentidos e estratégias. Um senso de manipulação e ilusão imenso, que levaria qualquer pessoa à morte. E isso que ele faz, o Núcleo manipula qualquer ser para alcançar seus objetivos. Manipula o rei, o deixando cercado sem ter o que ele fazer, usando a desculpa e a ameaça de que ele nunca vai se juntar às outras mentes e reencontrar seu pai após sua morte, porque falhou na conquista principal de seu reinado, e fazendo outras diversas atrocidades, como prender uma criança em um mundo que ela sempre desejou, um mundo de fantasias, um mundo de aventura, um mundo que não muda, não acaba, que suas amigas não mudam, que sua vida não muda,
Uma vida no qual você não é preso em um sistema no qual você nunca quis estar. Em um mundo que você não precisa dizer adeus ao passado. Isso que ele faz você se prender, ou então usa seus maiores medos contra você mesmo. Como a inteligência é uma arma poderosa, o medo faz o mesmo, pois quando você sabe o medo de alguém, você tem essa pessoa em suas mãos, podendo a deixar incapaz, pois todos têm medo de alguma coisa. E mesmo que supere o medo, que já é uma tarefa difícil, certamente existe ou existirá outros, se tornando a arma mais eficaz existente. O núcleo é uma poderosa ameaça devido a esses fatores, que não seria facilmente derrotado dessa maneira. E ainda podemos ver mais ainda a crueldade desse ser. Quando vimos que ele não teve redenção, ele não desistiu de ser mal, pois quando foi derrotado ele simplesmente tentou matar e destruir tudo sem ganhar nada por isso. E vendo aquele satélite com milhões de olhos te olhando fixamente enquanto se aproxima, deixando eminente uma enorme catástrofe, tudo simplesmente é aterrorizante, tornando o núcleo um dos vilões mais perversos dos desenhos animados. Sem ligar para a amizade, lembranças e sonhos de crianças, só pensando em seu objetivo, tentando manipular e destruir uma amizade muito significativa para as protagonistas, tentando deixar todos contra todos, certamente entrando na lista dos vilões que só foram derrotados por causa do roteiro. Mas foi nitidamente visto que o núcleo tem algumas fraquezas, e elas seriam você simplesmente ignorar as distrações que ele faz. Ignorar sua manipulação de fazer você se desviar dos seus objetivos para saber algo sobre sua melhor amiga, ou coisas desse tipo. E ignorar qualquer chantagem emocional que ele tentar lhe fazer. E sua segunda fraqueza é que, além de tudo, o núcleo subestima todos, principalmente quando seu oponente não passa de uma criança, ou um humano sem nada de especial. Mas, fora isso, ele é praticamente invencível. E mesmo utilizando suas fraquezas, a chance de vitória ainda seria extremamente baixa. Isso, claro, se levarmos à lógica, que causaria a morte de qualquer um, principalmente daquelas crianças. E, bom, chegamos ao fim. Vou começar agora uma série falando um pouco sobre vilões em geral. E o primeiro foi esse, o Núcleo. Eu espero que tenham gostado. E deixem suas opiniões nos comentários. E até breve.